Vamos começar nossa aula hoje. Tá conseguindo ver a tela? Sim, professor. Bom demais. Vamos mandar ver. Diferentemente das aulas passadas, em que eu foquei no registro de medicamentos, naquilo que é necessário para que se coloque no mercado outra formulação de medicamento fitoterápico ou produto tradicional fitoterápico ou até uma área que se desenha para nós farmacêuticos, que é a produção de insumos fitoterápicos ou produtos tradicionais fitoterápicos, né? A produção desses insumos vegetais. Nessa aula, eu vou dar as diretrizes para que vocês possam se especializar nessa área, fazendo prescrições. Atualmente, nós já fomos habilitados a prescrever. Só que, assim como na carreira de citopatologista, né, para que você ganhe uma certa segurança, depois de formado, você vai precisar fazer uma pós-graduação na área de fitoterápicos. Só que se você cultivar esse conhecimento desde agora, você não vai precisar de uma pós-graduação na área de fitoterápicos para poder prescrever, que você terá visto isso na graduação, né? Eu já encontrei aí pela internet pós-graduações na área de fitoterápicos, tá? E não é nada mais, nada menos do que essa disciplina que está sendo dada para vocês. Não adianta que não dá para transformar vocês em fitoterapeutas da noite para o dia. Só que vocês terão em mãos os elementos necessários para cuidar dos nossos pacientes com fitoterápicos. Se você exercitar isso ao longo do tempo, e principalmente dominar toda a legislação que está envolvida, saber qual fitoterápico você pode indicar, qual você não pode, quais interações medicamentosas, se você souber onde achar isso, o problema é resolvido. Você exercita isso ao longo da sua vida acadêmica e, no final da graduação, você não precisará de uma pós-graduação. Aqui é aquela velha história que eu sempre conto para vocês, e hoje teremos mais um exemplo disso. Muitas vezes eu fico acreditando que aquela política tradicional de plantas medicinais e fitoterápicos queria isso aqui. Ela não queria isso aqui. E o que a gente tem que buscar no tratamento dos nossos pacientes, apesar desse tipo de tratamento aqui caseiro não poder ser descartado, pode funcionar sim, não há garantias. É diferente de um extrato padronizado. Eu vou explicar para vocês aí como é que é feita eu acho que eu já expliquei, né, como é que é feita a cromatografia na aula passada. E aí você padroniza o extrato por marcadores e aí coloca ele numa cápsula para que haja uma liberação exclusivamente intestinal daquele extrato e uma melhor absorção. Isso melhora a farmacocinética do medicamento fitoterápico. Em comparação, esse aqui que você obtém no hervanário ou na sua casa, na sua horta, pode também funcionar, só que não tem garantia, ok? Então não se deve descartar aqueles fitoterápicos, né, conhecimento tradicional associado aí da sua família, da sua avó, do pessoal da roça e tal. Só a única diferença é que não tem garantia, mas pode funcionar. E aqui eu trouxe um artigo para deixar ele com vocês, né, que fala sobre a prescrição farmacêutica de medicamentos fitoterápicos, bem parecido com os artigos de TCC que eu ajudei a orientar esse semestre. Nesse artigo, ele traz algumas informações interessantes, que é o que a gente pode aproveitar, né, que a população tende a confiar nas espécies vegetais de hervanários e espécies cultivadas em casa. Aí eu tenho uma historinha interessante para contar para vocês. Nós vimos aí que as espécies vegetais, elas são sésseis. O que significa ser sésseo? Sésseo é aquilo que não se movimenta, né? Então, ela tem que fazer uso desses compostos químicos para a sua proteção, tá? É por isso que elas são tão interessantes para nós.
Porque se uma lagarta, por exemplo, começa a atacar as folhas aqui dessa árvore, não tem como ela se balançar e eliminar essas lagartas, não tem como ela sair correndo desse local, não tem como ela pular num rio e se livrar das lagartas. Ela vai precisar produzir metabólitos para matar essas lagartas, ou para espantar, afugentar essas lagartas. E esses metabólitos, que estão relacionados com a sobrevivência, é que são chamados de metabólitos secundários, é que são os nossos compostos de interesse na farmacologia. Então, a gente separa o metabolismo vegetal, a grosso modo, entre metabólitos primários e metabólitos secundários. Quem são os metabólitos primários? São aqueles relacionados com o crescimento do vegetal, crescimento e estruturação do vegetal. No tronco, por exemplo, a gente tem lignina, né? Aqui no interior da árvore, nós temos a celulose e a hemicelulose. Então, quando você olha para uma árvore, né, toda frondosa, boa parte não, absolutamente tudo aquilo que constitui aquela árvore veio da fotossíntese. Então, aquilo são açúcares que foram polimerizados ou transformados internamente. Então, esses metabólitos, né, a celulose, a hemicelulose, a lignina, as proteínas que constituem lá as células vegetais, a parede celular vegetal, que é celulósica também, isso aí no vegetal inteiro. Todos esses componentes são chamados de metabólitos primários. Agora, aqueles metabólitos que a planta usa para sobreviver, para se adaptar, para tolerar estresse hídrico, por exemplo, para tolerar o fogo, para tolerar a predação, tolerar a radiação ultravioleta, esses é que são os metabólitos de interesse. É por isso que naquele vídeo da candeia, o pessoal estava indo buscar candeia lá naqueles parques estaduais, porque lá naqueles parques, naquela altitude, quanto maior a altitude, maior a radiação, a incidência de radiação ultravioleta. E o alfa-bisabolol, antes de ser um antioxidante lá no creme, ele é um antioxidante aqui nas folhas da candeia, certo? Com toda essa radiação ultravioleta incidindo aqui na árvore, as células precisam se proteger. Uma vez sintetizado o alfa-bisabolol nas folhas, ele pode muito bem ser transferido para o tronco, sabe por quê? Porque no cerrado, o que acontece todo ano no cerrado? Geralmente, a gente tem essas notícias, né, de queimadas acontecendo no cerrado, mas, na verdade, o fogo é natural do cerrado. Tá? Deve-se, inclusive, o tamanho atual do cerrado, é o segundo maior bioma brasileiro, às queimadas. Porque a vegetação do cerrado é um tipo de vegetação que resiste ao fogo, está adaptada para isso. Então, como as queimadas são características, essa mata típica do cerrado acaba resistindo ao fogo e se estabelecendo em outros territórios de outras matas, né? Então, se eu tenho o antioxidante, na hora que esse fogo passar aqui e lamber o tronco da árvore, aquelas células se regenerarão mais rápido. As células responsáveis aqui por transportar água lá do subsolo para as folhas, seiva bruta, né? Água e minerais, e essas raízes estão bem profundas no solo, né? E então o alfa-bisabolol aqui desempenha um papel interessante. E ele está mais concentrado quanto mais drástica for a situação dessa candeia aqui do cerrado. Porque se ela tiver sujeita ao fogo, à radiação ultravioleta, à seca e ainda à predação, cara, o teor de metabólitos secundários aqui, de alfa-bisabolol e dos demais, é altíssimo. Porque todos esses metabólitos estão relacionados com a sobrevivência. É a adaptação que o vegetal tem no meio. Aí você chega na sua casa e lá tem um canteiro com hortelã. Você plantou hortelã lá. E aí as hortelãs
que têm a mesma idade, né? Porém, umas cresceram mais, outras cresceram menos, né? E você vai fazer um chá com essas hortelãs, porque você está sentindo uma dorzinha de garganta. Elas têm a mesma idade, foram plantadas no mesmo local. Em qual que você vai? Você pega essa aqui, né? Tá mais bonita. Tá maior. Vai dar um chá legal. Ela tem, se foi plantada na mesma época, se foi a mesma qualidade de semente, se foi tudo igual, uma quantidade de metabólitos secundários menor do que essa daqui. Por quê? Porque ela não passou por estresse suficiente que impedisse o seu crescimento. Ela não teve que desviar a rota dos metabólitos primários para o metabolismo secundário e adaptar sua sobrevivência. Essa aqui teve, a menorzinha teve. Então, muito provavelmente, essa aqui, que está mais esmirradinha, tem mais mentol, mais metabólitos secundários, mais compostos de interesse, de ação farmacológica, do que essa que cresceu mais. Ok? Porque essa aqui não passou por nenhum tipo de estresse. Vocês já viram a seguinte expressão que carro apertado é que anda, né? Quando você está estressado, cheio de serviço, as coisas parecem que funcionam melhor, né? Quando você tem dois trabalhos para fazer aí ao mesmo tempo, tudo sai, uma hora sai. E assim são as espécies vegetais. Quanto mais estressadas, melhor adaptadas elas são. Mais metabólitos secundários produzem, melhor sua sobrevivência. Tá? Então, muitas vezes, aquela espécie que você tem em casa não está estressada. E não tem metabólitos secundários. Então, não dá para garantir a qualidade dela. Em comparação, quando um extrato padronizado é encapsulado, ele é capaz de garantir a qualidade. Entenderam? Isso aqui depois vocês verão novamente em farmacognosia. Com certeza absoluta. Então não é que esse fitoterápico em casa não funcione, apenas não dá para garantir a qualidade dele. Primeiro porque pode tratar-se de outra espécie. O paciente chega e fala para você que está tomando chá de 1000 folhas. Só que aí ele não é botânico. Então ele pode estar achando que uma outra planta é a 1000 folhas. E aí complicou, né? E segundo, porque a espécie pode não apresentar os ativos marcadores. Ela não está estressada, ele não consumiu quantidade suficiente, etc. Não fez o processo de extração adequado. Essas características não desabilitam a produção caseira de produtos naturais. Então, não é que você deve desestimular isso nas pessoas. É simplesmente dizer que não há garantias. Mas pode funcionar. Né? E nesse artigo também tem essa tabela aqui com alguns fitoterápicos procurados pela população. Só que mostrar dessa forma é incompleto. Eu quero que vocês sejam capazes de realmente fazer a diferença nessa área de fitoterápicos daqui para frente. Então tem aí lantana alba, que é erva cidreira, psicolépticos, antigripais, antiespasmódicos, antihemorroidários, antidispépticos, né? Alcachofra, amamelis. Eu vou apresentar para vocês um documento hoje que reúne realmente, de fato, quais os fitoterápicos que nós podemos legalmente indicar. O Conselho Federal de Farmácia, aí, pela Resolução 546, de 21 de julho de 2001, habilita a indicação de fitoterápicos isentos de prescrição e o seu registro. Então, quem são os fitoterápicos isentos de prescrição? Onde você vai encontrar essa informação? Nessa Instrução Normativa número 2, de 13 de maio de 2014. Nessa instrução normativa do Ministério da Saúde, tem 27 medicamentos fitoterápicos e 16 produtos tradicionais fitoterápicos. Tá? E lá consta quem são esses compostos. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, o Conselho Federal de Farmácia, por meio dessa resolução 546, de 21 de julho de 2011, né, permite que nós possamos indicar fitoterápicos.
A indicação farmacêutica diz que trata o caput desse artigo deverá ser feita com base em conhecimentos técnicos científicos, em princípios éticos e em consonância com as resoluções profissionais e com as do órgão federal responsável pela vigilância sanitária. Quando o usuário paciente, por iniciativa própria e devido à fácil acessibilidade, solicitar indicação em face de sinais e sintomas apresentados, o farmacêutico ou farmacêutica poderá encaminhá-lo a outro profissional de saúde ou dispensar-lhe uma planta medicinal ou fitoterápico isento de prescrição. Então eu preciso preparar vocês para isso. E não há outra forma de prepará-los para isso, senão mostrando para vocês onde encontrar as melhores informações. Como é que você vai fazer a indicação? A indicação deverá ser feita pelo farmacêutico de forma clara, simples, compreensiva, registrada em documento próprio, emitida em 2 vias, sendo a primeira entregue ao usuário paciente e a segunda arquivada no estabelecimento farmacêutico. Na prática, isso não acontece. A gente só fala mesmo com o paciente e ele vai atrás da espécie, ou nós temos a espécie disponível para venda nas nossas farmácias de manipulação ou varejos, né? Quais são os principais objetivos da indicação farmacêutica, né? Por que o farmacêutico tem que estar envolvido com isso? Prevenir potenciais problemas relacionados ao uso, informando os benefícios e riscos de sua utilização. Então, falar que pode usar o que tem em casa, o que o senhor plantou, o que tem lá disponível na roça e tal. Só que não é garantida a eficiência dele. Comprometer o paciente na adesão ao tratamento, assegurando-lhe o direito de reconhecer a razão do uso, mostrando qual que é o mecanismo de ação. E é um negócio difícil demais, mecanismo de ação fitoterápico. Monitorar e avaliar a resposta terapêutica, aproximar o farmacêutico da comunidade. Olha que legal. Agora, nós não devemos mais entender a profissão como um passador de receita para a SNGPC, né? Realmente a gente tem que participar da nossa comunidade e isso tem sido um requisito, um pré-requisito para que você seja aceito nas redes de varejo e no trabalho do farmacêutico envolvido com drogarias ou manipulações, né, ou atendimento ao público. É necessário realmente participar da comunidade, conversar, saber, se preocupar, ter um interesse genuíno na saúde dos nossos pacientes. O que você precisa falar durante a indicação? Por que foi indicado, o modo de ação, como deve ser utilizado, a duração do tratamento, possíveis reações adversas, contraindicações, interações e precauções, condições de conservação e guarda, educação e saúde. E eu vou apresentar para vocês o documento em que consta tudo isso. A instrução normativa que eu comentei com vocês é essa aqui, né? É a número 2 de 3 de maio de 2014. E ela traz aqui os fitoterápicos e os produtos tradicionais fitoterápicos, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o ginkgo biloba, nome popular ginkgo, parte usada folhas, padronização marcador, ginkgoflavonoides expressos em quercetina, campiferol e isoarminetina e terpenolactonas expressos em ginkolídeos A, B, C e bilobalídeo. Então, esses são os marcadores do ginkgo biloba. Como o próprio nome já diz, né? Padronização marcador. Então, essa é a classe de compostos que tem atividade biológica no ginkgo biloba. Ele tem, inclusive, aí um marcador negativo, ácidos ginkólicos em quantidade inferior a 5 microgramas por grama. Então, se você não tem uma quantidade suficiente desses ácidos ginkólicos, aquele ginkgo biloba, muito provavelmente, não cresceu com estresse suficiente para que ele produzisse isso. Ou o extrato foi adulterado. Ok? Extratos têm as indicações terapêuticas para vertigens, zumbidos, resultantes de distúrbios circulatórios, distúrbios circulatórios periféricos e insuficiência vascular cerebral, por isso que ele é utilizado para memória, né? Aqui também tem a dose diária, nessa instrução normativa, 26,4 a 64,8 mg de ginkgoflavonoides e 6 a 16,8 mg de terpenolactonas.
Qual que é a via de administração? Oral. Qual que é a restrição de uso? E esse aqui não dá para nós, porque a venda dela é sob prescrição médica, tá? Vamos procurar um que dá para gente? Aqui, venda sem prescrição médica. Quem é esse? Alcaçuz. Parte utilizada, raízes. Quem é o marcador do alcaçuz? Que é o nome popular dele, né? A planta chama Glycyrrhiza glabra. É o ácido glicirrizínico. São extratos, indicações terapêuticas, coadjuvante no tratamento de úlceras gástricas e duodenais. A dose utilizada diária de 200 a 600 mg de ácido glicirrizínico. Via de administração oral, restrição de uso, venda sem prescrição médica. Então esse é nosso. Hipéricum perforatum, venda como? Com prescrição ou sem prescrição? Sob prescrição. Então não dá pra gente. Quem que está aqui agora? Nome popular, hortelã-pimenta, folhas. Quem é o marcador? 35 a 55% de mentol e 14 a 32% de mentona. Então, lembram-se do exemplo que eu dei da hortelãzinha, né, que está nascendo ali, esmirradinha? Essa aqui, talvez ela tenha até 55%. Não dá para saber. Agora, aquela que está grandona lá, essa eu não garanto que tenha nem 35, não, porque ela privilegiou sobremaneira o metabolismo primário, ficou muito grande. Né? Então, é nesse sentido que não dá para garantir a qualidade dos fitoterápicos que você vai fazer em casa. Mas, se ele tiver 30% mentol e 10% mentona, ele vai fazer um efeito pior? Não vai. Então, não desabilite o seu paciente que faz uso dessas espécies vegetais em casa. Estimule que ele faça isso. Só que você tem que ser o profissional que tem um conhecimento capaz de orientar toda essa produção e esse uso. E é por meio dessas informações da aula de hoje que você será capaz de monitorar isso. Tá? Então, vamos lá. Esse é o documento que reúne informações mais abrangentes a respeito dos fitoterápicos. Então você pode usar tanto essa instrução normativa para encontrar aí entre todos os medicamentos quais você pode prescrever, e esse documento aqui, que é o memento fitoterápico, é o mais completo documento que trata dessas espécies vegetais. Tem algumas espécies lá da instrução normativa que não tem aqui, então você, ao se deparar com ela, vai precisar fazer uma pesquisa na literatura científica. Mas, aqui, meus amigos, tem informações de sobra. Vamos pegar a ginkgo biloba que a gente estava olhando lá? Ginkgo biloba. Toda a identificação botânica da espécie, ginkgoaceae, nomenclatura popular, ginkgo, parte utilizada, folhas. Quais são as indicações terapêuticas, né? Assim como lá na instrução normativa, também podemos encontrar essas indicações aqui, ó, vertigens, zumbidos, resultantes de distúrbios circulatórios periféricos, como cãibras. Só que aqui é mais completo, veja. Temos as contraindicações, olha, é como se fosse a bula do fitoterápico, né? Contraindicado para menores de 12 anos, grávidas e lactantes e pacientes com histórico de hipersensibilidade e alergia a qualquer um dos componentes do fitoterápico. Pacientes com coagulopatias ou em uso de anticoagulantes e antiagregantes plaquetários devem ser cuidadosamente monitorados. Então, os fitoterápicos, além de tudo, podem interferir com quaisquer outros medicamentos que estejam sendo utilizados pelo paciente. Vocês devem se lembrar na farmacologia, nossa, que fígado feio. Deixa eu desenhar um fígado melhor aqui para nós. Que após a absorção intestinal dos fármacos, esses fármacos vão para o fígado, certo? Aqui é a vesícula biliar, tá? Depois que passam, então, pelo intestino, e são absorvidos,
os fármacos vêm para o fígado, né? No fígado ocorre o metabolismo de primeira passagem. O fígado é como se fosse uma grande dispensa para o corpo. Então, todos os nutrientes que você absorveu aqui na sua alimentação vêm para cá, eles vão ser empacotados e mandados para o restante do organismo. Inclusive, aqui no fígado, seus aminoácidos se tornarão uma proteína muito abundante no sangue. É a proteína mais abundante no sangue, num paciente normal, que é chamada de albumina. A albumina é uma proteína sintetizada no fígado. E ela serve para quê? Ela carrega os fármacos na nossa corrente sanguínea, né? Só que isso é uma função terciária, quaternária. A princípio, é por meio da albumina que todas as suas células terão acesso a aminoácidos para fazer a síntese proteica. Como que você, que está deixando aí o cabelo crescer, sei lá, acha que a queratina do cabelo é formada? Essa albumina aqui do fígado vai para a sua corrente sanguínea e, quando ela está lá circulando, ela chega lá no seu bulbo capilar, né? Ao chegar no bulbo capilar, ela sofre o processo de pinocitose, em que aquela célula que está ali, vamos dizer que essa aqui seja uma célula do bulbo capilar, tá? Está lá em cima no seu cabelo. Ela vai endocitar essa albumina dentro de uma vesícula. Aqui o núcleo da célula, tá? Então essa albumina vai ter aqui um receptor de membrana, né? Que vai capturar essa albumina e endocitá-la. Aqui ela é digerida, entre aspas, como se fosse no estômago, e se torna esses aminoácidos. Esses aminoácidos depois ficam aqui disponíveis. Quem é que vai se ligar a esses aminoácidos, meus amigos? O RNA transportador, né? Então o RNA transportador fica ligado neles aqui. Quando sai um RNA mensageiro lá do núcleo para cá, para fazer a síntese proteica, o RNA transportador leva esses aminoácidos para a síntese proteica. E qual célula do nosso corpo não faz síntese proteica? Nenhuma, todas fazem. Então, a albumina é responsável por fornecer aminoácidos para o corpo inteiro. E também, como função terciária, quaternária, ela carrega hormônios, ela carrega lipídios e ela carrega fármacos. Se você toma um fitoterápico e esse fármaco, né, é absorvido aqui no intestino, ok? Vem para o fígado e ele se liga aqui à albumina, vai ter espaço para o fármaco que você tomou se ligar à albumina? Vai ter espaço para o hormônio ligar à albumina? Vai ter espaço para o lipídio se ligar à albumina? Então, o fitoterápico vai alterar a farmacocinética disso aí tudo. É por isso que ele também tem efeitos tóxicos. É por isso que ele pode atrapalhar outros medicamentos. E é por isso que ele deve ser usado com razão, em vez de emoção. Tá? E é nesse sentido que você tem que estar preparado para atender esses casos com o memento farmacêutico. Tá? Vamos continuar aqui no ginkgo biloba, o exemplo de hoje. Precauções de uso. O uso de ginkgo biloba deve ser suspenso pelo menos 3 dias antes dos procedimentos cirúrgicos. Se tiver alguma infecção, por exemplo, e você precisar utilizar antibióticos nesse procedimento cirúrgico, a albumina vai estar toda ligada aos componentes do extrato do ginkgo biloba. Certo? E também isso pode desencadear reações alérgicas ou outras complicações, né? Deve ser evitado em pacientes que apresentam crises convulsivas. Não altera a circulação sanguínea no cérebro? As crises convulsivas são impulsos nervosos emitidos de forma desregulada no cérebro. Será que pode haver alguma relação entre ambos? É preferível evitar, principalmente se essas estiverem relacionadas com o uso de preparações de ginkgo biloba. Efeitos adversos. Podem ocorrer distúrbios gastrointestinais, cefaleia. Por exemplo,
quando o fármaco está passando lá no seu intestino, né? Lá no seu intestino. E se você tiver alguma alergia a esse fármaco e ele irritar aqui a mucosa intestinal, promover uma reação alérgica, você vai ter uma diarreia, tá? E a sua alimentação toda que você adquiriu naquele dia vai ser eliminada. E isso pode causar a infecção oportunista de bactérias, né? Porque, a princípio, você fica achando que o seu sistema imune só serve para te proteger de bactérias ou de vírus? Não. Pensa bem, aqui no seu intestino tem mais bactérias do que o total de células do seu corpo. Então tem mais células microbianas morando aqui no intestino do que o total de células do seu corpo como um todo. E toda vez que você se alimenta, meu caro, esses micro-organismos aqui presentes têm a chance de se multiplicar descontroladamente. O seu sangue e as suas células brancas, seu sistema imune, né, vem cá para o sangue que circula aqui em volta no plexo esplênico, né, que é totalmente irrigado. É esse mesmo sangue que absorve os nutrientes e leva para o fígado e mata essas bactérias que entraram que se multiplicaram demais. Não fosse isso, meu caro, você apodreceria de dentro para fora. E em todas as nossas alimentações haverá bactérias que podem ser patogênicas. Se você tem uma diarreia que partiu aí dessa absorção desse fármaco, né, que irritou a parede do intestino, pode ser que com a morte, com a eliminação daquela microbiota residente, sobre aqui umas bactérias azuis bem malvadas que vão se multiplicar além do controle do seu sistema imune, que já está debilitado pela diarreia. E isso pode dar origem a infecções intestinais. Isso não é propriedade apenas dos fitoterápicos, tá? Isso pode acontecer com os outros fármacos que causam diarreia, e o Orlistat, por exemplo, que o pessoal usa para emagrecer. A metformina também pode causar esse tipo de diarreia, ok? Cefaleia e reações alérgicas cutâneas. Não é algo muito observado, né? Porque, a princípio, como é que o fármaco vai me gerar uma resposta cutânea? Né? Mas pode acontecer. Pode haver edema e prurido. Também foram relatados enjoos, palpitações, hemorragias e hipotensão. Casos de hemorragia subaracnoide, hematoma subdural, hemorragia intracerebral, hematoma subfrênico, hemorragia vítrea e sangramento pós-operatório foram relatados em pacientes que faziam uso de ginkgo biloba isoladamente. Então há riscos para os nossos pacientes. Eles precisam estar cientes disso. Porque assim que pintar o primeiro efeito adverso, você tem chance de suspender a medicação. Se você conhece o medicamento, né? As associações desse medicamento com anticoagulantes, antiplaquetários, anti-inflamatórios e esteroidais, e não esteroidais, né? Anti-inflamatórios não esteroidais e ou agentes trombolíticos pode aumentar o risco de hemorragias. Esse medicamento pode diminuir a efetividade dos anticonvulsivantes e pode alterar os efeitos da insulina, aumentando a sua depuração. Aumentando a depuração de insulina. Pode provocar mudanças no estado mental quando associado à buspirona ou ao Hipericum perforatum, que é outro fitoterápico. Pode potencializar o efeito dos inibidores da monoaminoxidase e pode aumentar o risco dos efeitos colaterais de nifedipina. Pode aumentar o risco do aparecimento da síndrome serotoninérgica quando associado aos inibidores de recaptação de serotonina, fluoxetina e por aí vai. E pode causar hipertensão arterial em uso concomitante com diuréticos tiazídicos, segundo relato de caso. Veja que aqui no memento farmacêutico você vai ter todos os aspectos até o presente momento aí, que foi 2016, relacionados à farmacovigilância desses fitoterápicos, aos casos
de intoxicação. Então, se você já trabalha no atendimento ao público, baixe o memento fitoterápico e deixe lá. Quando pintar alguma dúvida, venha consultar. Tá. Você já leu, já explicou isso para o paciente, mesmo assim ele quer tomar, ele precisa tomar e tudo mais. Quais são as formas farmacêuticas então? Existe cápsula e comprimido revestido contendo extrato padronizado. Lembrem-se, extrato padronizado. Extrato seco das folhas secas. Então, a folha foi colhida, né? Aqui uma folha. Ela secou, virou e foi pulverizada, né? Não pedaços tão pequenos, não é um pó tão fino, né? Senão fica até ruim de macerar. E aí coloca etanol. Coloca isso dentro do etanol, tá? Isso aqui é um recipiente com etanol, por incrível que pareça. Entre a parede celular da espécie e o conteúdo aqui de fora, onde que está menos concentrado? Está menos concentrado aqui fora, né, de princípios ativos. Lá dentro da célula vegetal tem bastante. Então, o que esse princípio ativo faz? Ele migra por entre a parede celular e vem aqui para fora. Então, esses compostos de interesse do pó das folhas aqui da ginkgo biloba são extraídos dessa forma. O solvente orgânico que está aqui, então, depois. Isso aqui é filtrado, né? Fica só o extrato, totalmente verde, né? Quando tem muita clorofila. Isso aqui vai para um equipamento que a gente chama de rotaevaporador, que você vai ver na farmacognosia, que evapora o solvente orgânico. Então o etanol que estava aqui vai ser evaporado. O que sobrou? Lá no fundo, o extrato. Esse extrato depois pode ser liofilizado. Também você depois vai perguntar isso para a professora de farmacognosia, o que é. Mas é, basicamente, retirar o resto de umidade que existe aqui numa baixa temperatura por aumento da pressão. E aí isso aqui vira um pozinho verde. Esse pozinho, que é o extrato, vai ser submetido à cromatografia, como eu expliquei para vocês na última aula. Então vai ter uma coluna dentro do equipamento, né? Esse equipamento, aí eu já vou dar outra noção aqui, então, aproveitando, né? Você vai preparar a amostra. A amostra, você vai pegar aquele extrato lá, né? Aquele pozinho, diluir, colocar num vidrinho aqui. Então, um vidrinho contém aqui aquele extrato que você fez, diluído em etanol ou metanol, tá? Tá aqui. Esse vidrinho vai para o interior do equipamento que ele tem um braço mecânico, né? Que vai pegar aqui, com o auxílio de uma seringa, um volume X aqui de dentro. A seringa, tá? E aqui é a coluna do HPLC ou UPLC, toda empacotada. Imaginem essas bolinhas vermelhas sendo a sílica da coluna e imaginem que isso preenche totalmente a coluna. Então já tem uma bomba aqui, né, bombeando a fase móvel, essa sílica já foi empacotada. E isso vai sair aqui pro detector, né? Pode ser um detector ultravioleta. As condições da coluna, né? O tipo de fase móvel e o tipo de fase estacionária. Fase móvel é quem? É o solvente orgânico que vai passar aqui pela bomba e a fase estacionária é a sílica, né? Fase estacionária. Já são os próprios para analisar aqui o ginkgo biloba. Então ele vai colocar um pedacinho, um pouquinho dessa amostra que você preparou do extrato seco do ginkgo biloba no sistema. E aí esse extrato chega aqui na coluna. No que ele chega, há componentes dele que têm mais afinidade pela fase estacionária
E há componentes dele que têm mais afinidade pela fase móvel. Os que têm mais afinidade pela fase móvel vêm acompanhando a fase móvel e vão deixar a coluna primeiro. Os que têm mais afinidade pela fase estacionária vão ficando mais retidos e vão deixar a coluna só depois. Certo? Conforme eles vão deixando a coluna separadamente, perfil cromatográfico. Quantos compostos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, faltou 8. Então esse aqui que saiu primeiro é esse aqui. Tá? Esse que saiu depois é esse aqui. Esse outro é esse aqui. Opa, quase que eu faço errado. Ok? E assim você vai encontrar, nesse método de corrida que já foi previamente estabelecido, para o controle de qualidade desse extrato, quando você usa a fase móvel água mais clorofórmio mais acetato de etila e a fase estacionária, uma coluna C18, tal, que você vai ver depois na farmacognosia. Quando dá 5 minutos de corrida, sai os nossos marcadores. Então, tá aí o nosso marcador. Saiu. Beleza. Isso é um extrato seco de ginkgo biloba. Aí você vai pegar a área embaixo da curva, né, do gráfico aqui, do cromatograma, quantificar isso nesse extrato. E aí você sabe se tem o que você precisa para comercializar esse extrato de ginkgo biloba, para ele entrar na cápsula e ser administrado no nosso paciente. Ok? Então, naquele extrato tem que ter 22 a 27% de flavonoides glicosilados. Então, um daqueles picos do cromatograma vai ser o flavonoide glicosilado. 5 a 7% de lactonas terpênicas, constituídas por aproximadamente 2,8 a 3,4% de gincolídeos A, B e C. Então, aqueles picos do espectro que eu mostrei para vocês podem ser lá os gincolídeos A, B e C. Isso tudo será comparado, obviamente, com padrões. Então, você terá, ao fazer o controle de qualidade, né, o cromatograma, né, e o padrão. Você vai fazer a corrida do gincolídeo A. Gincolídeo B. Com um pouquinho, tá? Não vai usar muito. E o gincolídeo C. Como é uma substância padrão, só tem gincolídeo A, B e C ali, vamos mudar esse aqui para A, tá? Você sabe onde estão os gincolídeos A, B e C, porque você vai usar as mesmas características de coluna e a mesma fase móvel para eluir também os padrões. Então, essa concentração aqui... Uai, o que eu fiz? Opa, estou indo no lugar errado, eu acho. Essa concentração aqui, que é referente ao ginkosídeo A, você vai obter essa concentração. Tem que ser 2,8 a 3,4% lá no extrato seco padronizado. Tá? E você sabe que esse é o ginkosídeo A, porque quando você põe o padrão de gincolídeo A, ele sai no mesmo tempo. 10 minutos. E esse pico aqui está bem resolvido, o método de corrida foi chique e tal, beleza. Aí você sabe que aqui é o gincolídeo B porque ele saiu aqui no mesmo tempo. Ó, 2 minutos. E aqui você sabe que é o gincolídeo C porque ele saiu aqui com 5 minutos. Na mesma fase móvel, no mesmo equipamento, com a mesma coluna cromatográfica, com a mesma temperatura de forno onde a coluna cromatográfica fica, com o mesmo fluxo que foi utilizado para correr o extrato como um todo, eu corro também os padrões. E assim, eu quantifico quanto dos meus marcadores está presente nesse extrato e se ele tem a qualidade necessária. Essa é a diferença do extrato padronizado para o extrato do ginkgo biloba que cresce na horta da sua casa.
ou na horta da casa do paciente. E você tem que ser capaz de explicar isso aqui para ele. Óbvio que isso é uma construção ao longo do curso. Você tem que ser capaz disso lá no final do curso, né? Mas eu já estou dando aqui o spoiler para vocês do que vai ser semestre que vem na gnosia. Tá? O teor de ácido ginkólico é inferior a 5 mg por quilograma. Então, eu acho que para não ser tão tóxico, tem que ter um teor de ácido ginkólico inferior a 5 mg por quilograma de extrato aí, de ácido ginkólico pro paciente. Soluções para uso oral preparados com extrato padronizado. Qual que é a via de administração em posologia? Se for oral, extrato seco, 120 a 240 mg diariamente, divididos em 2 ou 3 doses. 40 mg de extrato equivale a 1,4, 2,7 gramas de folhas. Então aqui você pode usar as folhas para fazer o chá também, né? E equivale teoricamente. Extrato fluido, 1:1, 0,5 ml, 3 vezes ao dia. Então você vai colocar uma quantidade de 0,5 ml e tomar esse 0,5 ml 3 vezes ao dia, talvez em gotinhas, né? Qual que é o tempo de utilização? Não foram encontrados dados descritos na literatura consultada sobre o tempo máximo de utilização. O tempo de estudo depende da indicação terapêutica e da evolução do quadro acompanhada pelo profissional prescritor. Então, o que isso quer dizer? Você usa até o desaparecimento dos sintomas ou até a melhora do quadro clínico do paciente. Em caso de administração de quantidade acima das recomendadas, suspender o uso e manter o paciente em observação. Esse aqui é somente sob prescrição médica. Esse você não pode indicar, mas você pode acompanhar o paciente. Não é que você, no seu dia a dia, quando se deparar com essa situação de um medicamento que é apenas por prescrição médica, você vai deixar para lá, isso aí você conversa com o seu médico. Não. Você vai dizer que ele é obtido apenas com prescrição médica e vai ler tudo isso aqui e explicar para o seu paciente o que está acontecendo, para que o ginkgo serve, quais as principais classes químicas, por exemplo, presentes no extrato são flavonoides, derivados da quercetina, campferol, isoarminetina, e terpenolactonas, gincolídeos e bilobalídeos. Né? E assim você vai demonstrar que tem um interesse genuíno na saúde do seu paciente. Onde é que a gente estava? Eu acho que eu me perdi aqui. Informações sobre a segurança e eficácia. Então, aqui no Memento, tem até os ensaios não clínicos que foram feitos com essas espécies vegetais. Os ensaios toxicológicos, se é que foram avaliadas, né? Em quem foram avaliados, por exemplo, aqui em cão. E os ensaios clínicos farmacológicos em seres humanos, 3.541 participantes, de 35 estudos realizados com ginkgo biloba, incluindo 3.541 participantes, em 33 foram encontrados efeitos positivos por uso nas indicações: doença de Alzheimer, demência, zumbido, doença vascular periférica, asma e depressão. Então, se você ainda não acredita, né, ainda não se convenceu do poder que os fitoterápicos têm, tá aí. O Memento Farmacêutico é uma boa oportunidade de verificar de perto como é que são feitos os ensaios clínicos dos fitoterápicos. É exatamente igual os ensaios dos medicamentos alopáticos. Então, quando o extrato é padronizado, eu sei quem é o marcador, eu doso o marcador e administro, os resultados são excelentes. E depois disso aqui tudo ainda você tem as referências, que é de onde essas informações foram retiradas aí para o ginkgo biloba, né? E aí você pode também visitar cada uma delas. Beleza? Esse documento já está lá na nossa página, Memento Farmacêutico. Falta só colocar o artigo ali, que eu tirei algumas informações para começar a nossa aula. E fico à disposição de vocês aí,
Dúvidas, questionamentos, sugestões, comentários? Bom, sem mais para o momento, ficamos assim. Eu posto essa aula ainda hoje para a gente lá na plataforma. Uma boa semana e até semana que vem. Boa noite, professor. Boa noite.